91% de todos os casamentos terminam em divórcio. Será que ela tá com o Endrick pelo Endrick ou então o jogador do Real Madrid? E esse casamento inevitavelmente vai acabar. 100% que esse casamento não vai durar. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro. Antes da gente prosseguir para o vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Dessa maneira, você não ajuda somente a mim, mas ajuda a outros homens que também estão em situações difíceis. Você deixando o like, você compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um norte para esse tipo de situação. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. 91% de todos os casamentos terminam em divórcio na NBA. A cada 10 casamentos, mais de 9 terminam em divórcio. E o jogador de futebol, infelizmente, segue o mesmo caminho. Porque a mulher, por mais que ela diga que te ama, por mais que ela pense que te ama, ela só é biologicamente programada para ser leal aos seus sentimentos do momento. Ela pode até acreditar que te ama hoje. Mas o problema é que esse amor começou quando você já tinha fama, quando você já tinha dinheiro, quando você já tinha status social. O sentimento inicial que fez com que ela ficasse foi o que você tem, e não especificamente por quem você é, ou pelo sentimento que você fez ela sentir, mas sim o sentimento que o seu status, o seu dinheiro, o seu reconhecimento fez ela sentir. Ela precisa inicialmente estar atraída por quem você é e não por quem você se tornou. E ela muitas vezes pode até dizer, mas eu gosto dele de verdade, mas eu amo ele. Pode até ser naquele momento. O problema é que ela gosta do que ele proporciona. E a prova disso é simples. Assim que o sentimento vai embora, ela vai embora sem pensar duas vezes, sem se sentir mal, simplesmente vai embora e segue seus sentimentos. E para os homens, o problema nem é somente o término em si, e sim como a situação termina. Se ela for uma mulher decente, ela vai te largar, ela vai pegar metade de tudo que você tem, vai pegar os filhos e vai viver a vida dela com outro homem. Isso acontece se ela for decente. Agora, se ela não teve o pai presente, se ela não teve masculinidade durante a sua infância, ela provavelmente não tem caráter. Ela vai te trair e depois ela vai pedir divórcio. Muitas vezes ela pode até te destruir emocionalmente e ainda fazer parecer que a culpa é sua. Ela realmente acredita. A culpa é sua de que ela não está se sentindo dessa maneira. A culpa é sua que ela não está mais apaixonada. Ela realmente se sente assim, ela realmente acha que ela não está mais apaixonada por você e esse sentimento deveria ser causado por você. Então, se você não está conseguindo causar mais esse sentimento, ela tem o direito de ir embora. O pior de tudo isso? O pior é a reação antes até do divórcio. Porque o homem, sendo uma criatura um pouco mais lógica e racional, quando ele vê que a mulher está começando a parecer que não está mais investido emocionalmente, o que ele começa a fazer? Ele começa a tentar agradar ela mais, comprar ela com presentes. Ele vai comprar um carro para ela, ele vai comprar uma bolsa para ela, vai comprar uma viagem para ela, especialmente se o cara tem dinheiro, ele é bem sucedido. Ele vai estar mais disponível, ele vai sacrificar o seu tempo, o seu propósito, para passar mais tempo com ela, até chegar um momento que ele vai estar implorando por migalhas de respeito. Ela vai começar a rejeitar ele na cama, ela vai começar a parecer menos bonita para ele, para o Instagram, para a academia. E quanto mais o homem se investe nessa situação, mais ela desinveste. E aí nesse momento é que ela seca, ela perde todo o interesse e o nível de atração dela por você, que no começo do relacionamento estava entre próximo de 10, agora já está próximo de 0. E essa é a escala que eu chamo de escala de atração feminina, que é uma escala de 0 a 10. E eu vou te explicar isso, que é algo 99% dos homens não entende completamente. Nem os milionários, nem os famosos, nem os homens mais desejados sabem disso. Toda mulher, sem exceção, ela tem uma escala de atração emocional por você. E essa escala vai de 0 a 10. Quando esse número está em 0 e 3, que ela está te respeitando, que ela tá fazendo coisas que no início do relacionamento ela não fazia, tá passando muito tempo com as amigas, que ela tá postando fotos provocadoras no Instagram, que ela tá te desrespeitando constantemente. Esse número normalmente está entre 0 e 3, ou seja, ela não tem mais respeito por você. Entre 4 e 6 é instável. Às vezes ela pode te desrespeitar, às vezes ela te respeita, às vezes ela pode estar afim de transar, outras vezes ela não está afim de transar. Quando está entre 4 a 6, é isso. Onde você quer que o relacionamento esteja para manter o relacionamento a longo prazo é entre 7 a 10. É aí que o relacionamento vive. É onde ela te admira, constantemente tentando se qualificar para você. Ela te respeita, constantemente faz coisas por você, sem você ter que pedir.
Poucos homens conseguem manter o relacionamento nesse nível. Só que aqui que é o ponto. Se essa escala de relacionamento chegou a 0 ou a 1, quer dizer que acabou. Não tem presente, não tem viagem, não tem nada que você possa fazer. Você pode escrever o texto mais perfeito, texto escrito pelo Machado de Assis. Não existe mais nada. Quando chega a 0 ou a 1, não existe mais nada que você pode fazer. Acabou, ela já está procurando outro, ela já não sente mais nenhum tipo de atração por você. Você pode se pintar de ouro que ela não vai querer. E o pior disso tudo é que para você ter a malandragem, para reconhecer esses sinais, você precisa ser meio que macaco velho, você precisa já ter experiência suficiente com as mulheres para conseguir identificar esses sinais. E se você quer aprender isso, eu deixei o link aqui na descrição para a gente marcar uma call e você me falar a sua situação em específico para eu te ajudar a resolver o seu problema. O link está na descrição. Mas voltando, você precisa ter essa experiência, você precisa ser macaco velho. E nesse caso, o Hendrik, ele é um menino. Ele provavelmente nunca nem teve uma mulher dessa olhando para ele durante a vida toda dele. Ele nunca precisou ler ou identificar os sinais. Ele nunca precisou entender como passar nos testes que ela joga para ele, em manipulação emocional, em lágrimas de crocodilo. E é por isso que esse casamento inevitavelmente vai acabar. 100% que esse casamento não vai durar. O homem que está numa situação dessa, que ele é bem sucedido, que ele é famoso, que ele é reconhecido, ele tende a acreditar que quanto mais ele der, mais ela vai gostar dele. Entre nós homens, isso é assim. No mundo, isso é assim. Quanto mais você faz pelo outro, mais ele vai fazer por você. Porque é um mundo meritocrático, é um patriarcado. Esse é um mundo construído por homens. Só que com as mulheres não é assim. O que a mulher vai respeitar não é o quanto você dá para ela, o quanto você faz por ela, e sim o quanto você sabe se posicionar durante situações. É sobre o quanto você sabe dizer não em certas situações. Só que na maioria dos casos, o homem se torna o adorador e a mulher fica a adorada. Então no começo do relacionamento, nesse caso, ele tinha mais status do que ela, certo? Ela era simplesmente uma menina bonita. E ele é um jogador reconhecido e tal. Só que depois disso, depois de um certo tempo, ele vai se tornar o adorador e ela a adorada. E esse é o erro. Em uma dinâmica saudável de relacionamento entre homens e mulheres, só uma das partes pode estar em posição de adorador. Ou seja, em todo relacionamento você vai ter uma parte que gosta mais do outro do que a outra. Pode ser o homem gosta mais da mulher ou a mulher gosta mais do homem. Se você é o adorador nesse relacionamento, você sabe que você gosta mais dela do que ela gosta de você. E pior, se ela sabe que você gosta mais dela do que ela gosta de você, significa que ela está em um pedestal. E biologicamente, as mulheres, elas tendem a buscar homens que estão acima delas. Isso se chama hipergamia. A mulher, ela vai sempre gostar de um cara que ganha mais dinheiro que ela, ganha igual ou mais dinheiro do que ela, seja da altura dela ou mais alto, seja do status social dela ou maior. E quando você entra nessa posição onde você adora ela mais do que ela adora você, isso inverte o balanço da atração. E quando a mulher está nessa posição de adorada, ela perde essa intensidade. Quando você, homem, ama genuinamente, está apaixonado por uma mulher, você já perdeu essa mulher. Porque ela consegue. As mulheres são socialmente superiores. Elas têm essa tendência a notar esses sinais muito mais facilmente do que os homens. Ela vai perceber em um estalo de dedos que você já agora é o adorador. Você agora gosta mais dela do que ela gosta de você. E quando isso acontece, não quer dizer que acabou o relacionamento, mas quando isso acontece, o relógio começa a funcionar. Quer dizer que você tem tempo limitado para inverter novamente a dinâmica do relacionamento. E se você não inverter, ela vai começar a buscar alguém que ela possa adorar de novo. Então é por isso que você vê quando a mulher sai do relacionamento, ela já tem outro cara pronto. Porque ela já estava procurando outro cara. Ela já viu que você era o cara que adorava ela. Então quando você sai do relacionamento, ela já tem vários caras ali em órbita que ela tá olhando. Aí ela escolhe um desses caras que pode ser um dos caras que possivelmente ela vê que ela poderia adorar. E a maioria dos homens que não conhecem natureza feminina cai nessa ilusão. E qual que é a diferença? Em 2025, as mulheres têm tantas opções que quando ela percebe isso, pouquíssimo tempo, ela já vai para outro. Por quê? Por causa do feminismo, por conta da quantidade de opções que ela tem e por conta da própria independência que ela tem. E ela tem esse incentivo a fazer isso. Na época dos nossos avós, muitos não conheciam natureza feminina também.
Muitos não conheciam, só que eles tinham uma testosterona mais alta e as mulheres não eram incentivadas a sair do relacionamento. Era culturalmente ruim para a mulher sair do relacionamento, pedir divórcio. Então elas preferiam ficar no relacionamento por conta da cultura, da família. Hoje as mulheres, a maioria não tem pai, então ela tem esse incentivo para fazer isso. Então o homem começa a perder o controle da relação e ao invés dele se impor nessa situação, quando ela começa a sair com as amigas, a esconder o celular, mandar mensagem em horários inapropriados, esconder o celular com senha, a se vestir de uma maneira mais provocante, o homem acha que o problema está nele e que a solução desse problema é ele fazer mais por ela. E tá errado. Essa dinâmica ela vai acontecer não somente com os homens mais ricos e mais bem-sucedidos, mas com qualquer classe social. O que eu quero dizer? Existe um conceito que se chama adaptação hedonista. E esse conceito serve para todos, não somente para as mulheres. Só que para as mulheres, isso, por elas serem mais emotivas, isso se manifesta no emocional mais do que os homens. Vamos supor que você está naquele trabalho que você odeia. Depois de uma semana você já quer desistir do trabalho. No começo é tipo um inferno. Só que depois de um ano você já se acostumou. E nem é mais um inferno, é simplesmente o seu trabalho. Você já se acostumou com aquilo. Só que agora, o oposto também é verdade. Vamos supor que você morava numa casa de 50 metros quadrados. E depois você vai para uma casa de 500 metros quadrados. Casa com piscina, com quadra, com academia. No primeiro mês, nossa, é incrível. Você está completamente chocado com a diferença entre a casa de 50 metros com a casa de 500. Depois de um ano, essa casa de 500 metros agora já é o seu normal. Você já se adapta. Isso que nos faz humanos é a nossa capacidade de se adaptar. Foi isso que Darwin disse. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável. E com o relacionamento também acontece isso, especialmente com as mulheres. As borboletas, o frio na barriga que ela sentiu no começo do relacionamento some. Ela se acostuma com essa abundância. Comer nos restaurantes legais, morar numa casa legal, ter um carro legal. E aí, quando ela perde essas borboletas, ela vai procurar essas borboletas em outro cara, em outro lugar. E nesse caso do Endrick em específico, ela não se casou com o Endrick. Ela se casou com um jogador do Real Madrid. Ela pode dizer que ela gosta do Endrick, mas ela nem conheceu o Endrick ser humano. O Endrick antes da fama, o Endrick pobre. O sentimento que fez ela se conectar com ele não veio da pessoa dele em si, não veio porque ele é charmoso, não veio porque ele é bonito, engraçado, porque ele é carismático, porque ele é inteligente. Não veio por nada disso. Veio do que ele pode proporcionar para ela, que é status, fama e dinheiro. E agora, usando isso da adaptação hedonista, quando ela se acomoda, quando ela já se acostuma com esse estilo de vida, de status, de dinheiro, de fama, quer dizer que acabou. Porque ela vai buscar isso em outro. Ela vai buscar as borboletas em outro. Ela vai buscar um cara que seja mais carismático, um cara que seja mais bonito, um cara que seja mais inteligente, um cara que seja mais alto, um cara que seja mais forte. Exatamente nesse momento que ela decide te largar ou te trair. E muitas vezes acaba com a sua vida e com a sua dignidade. Eles não conseguem perceber esses sinais até que seja tarde demais. E esse é o ponto central desse vídeo. Não é sobre ser famoso, não é sobre ser rico. Os ricos também não sabem disso. É sobre você conseguir entender esses sinais antes que seja tarde demais. O homem que não consegue entender esses sinais, ele vai ser feito de idiota. Se você é homem e você quer usar uma mulher por conta da beleza dela, por conta dela ser jovem, por conta dela trazer status social para você, ótimo, você pode usar. Só que você precisa ter a malandragem o suficiente para não deixar que ela te use da mesma maneira que essa mulher está usando ele. E é isso que eu posso te ensinar. O link está na descrição. Então foi isso, pessoal. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo. Se você aprendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.